deserto, de vez em quando aqui e ali, e além e acolá, quem atravessa o deserto, há umas fontes de água, há umas pequenas árvores, há um oásis no meio do deserto, e as pessoas que querem fugir para ali para descansar. O Padre Rotundo pegou nisso ao contrário. Pegou. Nós não vamos fugir das cidades e meter-nos ali sentados ali, não. Nós temos que trazer o oásis do deserto para a cidade. Essa é que é a grande lição. O Papa Francisco, quando ele foi ao Brasil o ano passado, sentou-se numa favela a comer a sopa com aquela gente toda. Isto é o oásis. Então o oásis é um ritmo acelerado. O oasista tem um ritmo acelerado de vida, não é? O oásis ensinou-me muito a valorizar a minha família, a valorizar a minha casa, a minha comida que eu tenho na mesa, etc. Foi a partir do oásis que comecei a ter mais contacto com Deus e com Jesus. E a dimensão da profundidade, não é? Da vocação, da missão. Isso também muda um bocadinho a mesma forma de estar no dia-a-dia no nosso emprego, no nosso trabalho, em que vivemos e trabalhamos com este sentido de missão. Sim, sim, não, não. Portanto, os projetos, nos projetos pessoais, nos projetos em termos de sociedade, em termos de paróquia, em termos de sociedade local, em que ou estamos ou não estamos, ou fazemos. O oásis do deserto para a cidade, para o trabalho em que eu estou, para a escola em que eu estou, para a paróquia em que eu vivo, para a família que convive comigo, para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus irmãos, para... sei lá. O oásis para mim é isto. Isto encheu a vida. Conheci o Oásis porque os meus familiares são todos oasistas e no dia em que nasci fui diretamente para o Oásis e foi assim que tomei conhecimento com o movimento. Eu conheci o movimento pela Linda, pela fomos sempre encaminhados pela Linda para o movimento. Já os meus primos mais velhos tinham sido e nós acabamos por seguir também. Já lá conheci o movimento ainda criança, mas comecei a frequentar os cursos do movimento também com cerca de 13 anos, portanto já lá vão. Alguém me disse, vamos precisar de si, para o grupo de jovens. E quando me dei conta já estava dentro do movimento. Quase que um namoro, quer dizer, a implicação cada vez é maior, a cumplicidade cada vez é maior, a partilha cada vez é maior. O Oásis para mim foi o organizar algumas ideias que fervilhavam, foi perceber aquilo que de facto Deus esperava de mim. Como é que... Começámos pouquíssimos, éramos cerca de 5 ou 6 e depois fomos passando o nosso testemunho aos nossos colegas, eles viam em nós qualquer coisa diferente. Eu quis descobrir o segredo daquela alegria e percebi que era nesta adesão a Cristo e neste servir por amor no meu cotidiano. E depois começou a ser um vício. Eu chamo o movimento Oásis um vício, porque quanto mais vezes venho cá, mais vezes me apetece voltar cá. E depois chego a casa com uma alegria contagiante. Os meus pais, que já são oasistas há muito tempo. Organizavam todos os anos encontros em Fátima, com todos os jovens do movimento. Eram caminhonetas e caminhonetas, vindos de muitos lados do país, de norte a sul. Havia muitos grupos, nós reuníamos com muita facilidade 600 a 700 jovens nos grandes encontros, por exemplo, em Fátima. Eu participei durante muitos anos no grupo Betânia. O grupo nasceu na altura em que eu estava no Seminário Maior, na Sé, e foi um grupo que eu acompanhei praticamente até à sua extinção ou ao seu fim. Esse grupo de rapazes fui crescendo, depois de conhecer a espiritualidade do serviço e fui assumindo compromissos, primeiro de serviço, há algum tempo mais tarde de promessa e por fim de consagração. Era um grupo de jovens
que estão a sentir-se pertença do movimento, que estão entusiasmados e que querem efetivamente crescer como animadores. E são os adolescentes, e há um grupo deles a funcionar mensalmente, mas quando vêm, o que é que eles pretendem ser? Pretendem ser como aqueles animadores que estão com eles, que rezam, que tocam viola, que os acompanham, que têm até paciência para eles, e esses querem seguir os outros. O nosso grupo começou um bocadinho pela iniciativa da Tona, íamos aos encontros, animávamos e fomos-nos conhecendo aí. E pronto, a partir daí a Tona depois começou a incentivar-nos a criar um grupo e pronto, criamos. Temos reuniões mensalmente, uma vez organizadas pela Tona, pelo Padre André, que são os nossos coordenadores. Depois há uma realidade muito interessante, que são a realidade dos casais, que de facto são uma riqueza, estão 3 grupos a funcionar neste momento, mas que são uma riqueza de maturidade, de crescimento interior e de generosidade, e são um testemunho fantástico de fidelidade na sua vocação. Jovens que, conhecendo-se no movimento, conhecendo a espiritualidade, muitos deles casaram e sentiram necessidade de viverem na vida conjugal e de aprofundarem também como casal a espiritualidade do movimento Oásis e, portanto, constituíram-se como grupo e vivendo na relação de um com o outro exatamente esta espiritualidade do serviço. O viver Oásis em família é partilhar experiências de fé, partilhar experiências de fidelidade a Cristo, é um crescer de pessoas, de casais em conjunto. Estas partilhas depois vão-se transmitindo aos filhos e é muito bom agora percebermos, passado estes anos, que as nossas vivências, que o nosso sim a Cristo está a dar fruto nos nossos filhos. Depois há uma realidade que de facto penso que é um dom de Deus, é um milagre do centenário de Padre António, que são os sacerdotes. Estão entusiasmados pelo movimento. As pessoas do Oásis de facto são muitas, não é? Padre Rotondi, não é? O Padre Rotondi e da Virgínia. Com o acordeão na mão, depois do jantar, a fazer festa, a cantarmos coisas italianas e portuguesas, coisas portuguesas que ele sabia muito bem, portanto ele trazia o nosso país no coração. Isto no seu dinamismo, na sua paixão pelos jovens. Com entusiasmo, com uma alegria, com uma jovialidade que os jovens ficavam entusiasmadíssimos. Mas falaram igual. Sua intervenção semanal na comunicação social, portanto, aí também. Depois a forma bem-humorada e ao mesmo tempo determinada. A Itália, no rádio, escreveu-me uma carta dizendo: mas esta missa agora, um barulho, sempre falando, sempre cantando, sempre. Mas a gente não pode rezar, não pode meditar, etc. E me disse, não sei se é uma piada ou se é um fato histórico, me disse que um padre, nos primeiros tempos, este padre que não conseguia ver, usar esta missa, mandando esse barulho. No fim, em vez de dizer a missa acabou, ida em paz, disse a paz acabou. E a missa. Pela frontalidade responsabilizante, ou sim ou não, ao ponto de dizer: se eu peço muito aos jovens, eles dão tudo, se peço pouco, não dão nada. Portanto, ele era entusiasta em tudo aquilo que fazia e saboreava as coisas importantes da vida. E o Padre Rotondi dizia-se nos tempos: nós devemos ir um passinho à frente, para que os jovens, quando lá chegarem, nós já lá estejamos para os receber de braços abertos. Dom Carlos. O Dom Carlos Azevedo. O Carlos. Com ele fiz muitas vezes a Santa Catarina. Era de facto um número ímpar e que não faltava nas festas. Padre Coelho Barbosa, o homem do serviço. Nos anos 70, o Padre Coelho foi um apóstolo da juventude em Oliveira de Douro e a espiritualidade de serviço foi o veículo
para agregar, congregar e formar muitos jovens. A paróquia do Liberador, muito Carlos Pereira, o Padre Carlos marcou-me, foi o Padre Latério, o Graújo, o Adélio. Ao Padre Adélio, que nos últimos anos me tem acompanhado a mim e ao grupo com quem tenho vindo a crescer desde os 13 anos. O Padre Sérgio e o Padre André. Padre Emílio. O Padre Emílio é uma pessoa mais reservada, mas muito atento, muito observador, muito atento aos pequenos gestos. Recordo-me dele ter sempre uma pequena atenção para todos nós. Com generosidade do coração, serviu o movimento Oásis até não poder mais. Uma preocupação tão grande com os jovens, de estar muito atento e criava disponibilidade para os ajudar. Ele era o animador do grupo número 1, fazia os temas de formação, ajudava as pessoas a refletir. Muito obrigada. Muito obrigada, Padre Emílio. O Padre Zé Nuno, que na altura ainda não era seminarista, creio eu, e outros jovens. Depois também as pessoas da casa, não é? Ana Maria e a Linda. A Ana Maria, sem dúvida. A Linda, a Rosita, a Tona. António é uma pessoa que está presente na minha vida em todos os momentos, nos bons, nos maus, de jovens há algum tempo com a Antónia, ainda na nossa juventude. Separámos-nos durante algum tempo, na altura de faculdade, mas Antónia teve a capacidade de voltar a reunir esse grupo, já com novas pessoas, que fomos conhecendo também durante esse percurso, e o grupo voltou-se a reunir. Humanamente, o que mais me marcou neste movimento foi o acolhimento. Não é uma pessoa em particular, certamente é um grupo de pessoas e cada um... O sorriso da Linda quando entramos na cozinha, aquela coisa. E os abraços. Foi ela que me apresentou ao movimento, foi ela que me trouxe aos meus primeiros cursos. E os abraços da Ana e os beijinhos que ela nos dá na cabeça, aquelas coisas. Acho que é mesmo espetacular, é tipo o coração do Oásis. Ana Maria, pela pessoa que é e porque ela representa, sem dúvida alguma, o movimento. O entusiasmo com que ela acolhia as pessoas. E a forma como era acolhida e a alegria com que acolhiam todos os jovens naquela altura, isso ficou marcado para sempre na minha vida. Lembro-me de Jorge Nunes... E todo o resto do grupo das Anchilas, que de facto estão sempre presentes, muito acolhedoras, muito alegres, com um sorriso muito aberto sempre, de facto marcantes, todas elas. Que o Colégio da Bonança abriu as portas ao movimento até para fazermos retiros. Faziam-se retiros lá de sexta-feira à noite a domingo à tarde. Eu, no geral, gosto de tudo, mas toca-me mais as vigílias à noite. As vigílias que nós fazemos ao sábado à noite são mesmo muito marcantes, em que temos o nosso momento para refletirmos e pensarmos muito bem. A vigília, em que me marcou porque ali penso que mais do que as outras vezes estive num encontro particular com ele. Com o mesmo, eu digo muitas vezes que parece mesmo que era Jesus que tocava em mim. E esse dia... Dos momentos de profundidade na capela, não é? De sábado, em que nós tínhamos ali algumas vigílias profundas. Sim, em que guardo tudo dos meus fins de semana lá. Nem que seja a Folha dos Cânticos, coisas, e ponho sempre a data. O que nós fazemos, as atividades todas, seja uma pedrinha que nós encontramos no jardim. Também as crianças, a fazer uma experiência, que começam a perceber o valor da oração, o valor do silêncio. Questionadas, a gente, de que é que vocês gostaram? E, em regra, muitas dizem que é do momento à noite, da vigília, do encontro com Jesus, de escreverem um bilhetinho a Jesus. Vamos comida para lá. Hoje tem uma sala que tem brinquedos. Aqueles que começam no quarto, quinto e sexto ano. Antes de ocuparmos esta casa,
nós fazíamos nossos encontros nas Irmãs do Bom Pastor, aqui em Hermesinde, mas também fazíamos encontros em vários lados, onde nos convidavam, recordo por isso. Quando não havia pastoral organizada a nível de Portugal, pastoral juvenil, o movimento desdobrou-se a fazer encontros de formação. Praticamente corremos o país a fazer cursos de formação sobre Jesus Cristo, sobre a Igreja, sobre os sacramentos, e fazíamos também o curso da espiritualidade, que chamávamos o primeiro esquema. Portanto, ia uma equipa normalmente de dois sacerdotes, nesse aspecto foram fantásticos, o padre Carlos Pereira e o padre Emílio. Depois, logo no caso dos princípios, chamavam o seminarista o Carlos Azevedo e o Eleutério. Ainda aluno do seminário, na teologia, fui muitas vezes com outros jovens e com o padre Carlos Pereira a outros sítios fazer trabalhos do movimento Oásis. Depois foram levados outros seminaristas que iam aparecendo e jovens, e muitas desses encontros eu também ia. Depois começou-se a organizar a pastoral diocesana da juventude, em várias dioceses. E então nós dissemos, o que é que agora faz falta? Faz falta é fazer pastoral vocacional. E começámos então a fazer muitos encontros vocacionais, seja nos Açores, seja cá, no continente. Depois começou a estrutura da pastoral vocacional a funcionar, em pleno. E começou-se a pensar que era importante fazer cursos para adolescentes. Não, havia ali uma faixa etária, depois da catequese infantil, que os adolescentes precisavam. Então começámos a pensar com bonecos, com alguma criatividade, com algumas dinâmicas, a fazer os encontros de adolescentes. Uma grande amizade que se criou entre Padre Rotonde e o irmão, que era o irmão geral dos irmãos maristas, o irmão Basílio Rueda, seja na Espanha, com o irmão José Salazar, seja no Brasil, com o irmão Falqueto, seja no Canadá, com o irmão que agora não recordo o nome, havia vários irmãos a trabalhar no movimento Oásis. E por sorte, ou por coincidência, o irmão Diamantino vem também para a casa de Hermesinde e depois passa, é nomeado provincial. Então falámos da necessidade de haver uma casa, e então o irmão Diamantino, quando assume a responsabilidade de irmão provincial, faz uma carta a todos os irmãos de todo o mundo, a pedir para colaborarem para criar um centro, que eles chamaram inicialmente de centro de oração, nós centro de espiritualidade, onde todos, mas essencialmente os jovens, se encontrassem consigo e com Deus. E então eles assumiram dar 1/3 para a construção. E todas as outras. E esta província 2/3. E nós comprometemos-nos a mobilar o centro, a colocar tudo cheio. O centro de espiritualidade tem o cantinho mais especial de todos, é a capela, em que todos guardamos aquela capela, pronto, muito dentro de nós. Os painéis eis-me aqui, quer dizer, com a máxima disponibilidade e abertura para aquilo que Deus quer. E de facto o prostrar-nos perante Deus e assim, Senhor, que queres de mim, eis-me aqui, faça-se em mim aquilo que tu quiseres. E de facto esta disponibilidade está muito lá, naquele cantinho, da capela. O aspecto que acho mais relevante para nós é o desenvolver ao máximo as capacidades. Primeiro ponto. Porque é mais aliciante, pelo menos para mim, é o desenvolvimento de todas as capacidades. É onde leva às vezes alguma amargura, porque às vezes não conseguimos. Claro que me toca mais é mesmo o serviço por amor. É o serviço por amor. Pensar mais nos outros que pensar em mim. O serviço por amor. O serviço por amor. Este desafio de nós nos doarmos ao outro sem esperar nada em troca é o que mais me cativa no movimento. O serviço por amor, podemos dizer que é a atitude basilar de Jesus. É estar atento à realidade, estar atento àquilo que se passa no mundo. É preciso conhecer o mundo, conhecer a experiência da história, para depois lhe responder e servir. Portanto, nós para servir temos que ser capazes, tudo aquilo que no fundo eram as palavras essenciais, e fazê-lo de modo humilde. A humildade de Cristo, a humildade de Maria, são para mim modelos, são para mim referências. E aquela decisão interior de responder sempre sim a Cristo.
ao que ele diz, ao que ele dá, ao que ele pede. Foi a vinda do fundador a primeira vez a Portugal. Eu era pequenina, tinha um vestido novo e fui-lhe oferecer um ramo de flores. As vigílias, os acampamentos e todos os encontros. A formação de animadores. Subimos ao monte, fizemos uma volta à volta do Marco Geodésico e rezar, apenas falar com Deus. E a partir desse momento é que eu senti tipo, a presença dele e foi a partir daí. Peregrinação a Roma, em 2008. Foi com emoção que regressei, passados 30 anos, a Vila Sorriso e me detive na capela, junto do túmulo do Padre Rotondi. As Jornadas Mundiais da Juventude e foi um momento realmente muito marcante. Nós fizemos a viagem a Paris. Tivemos momentos de muita alegria, tivemos momentos de muito choro. Recordo o momento em que nos separaram, em que fomos divididos pelas diferentes famílias e houve uma situação, uma sensação quase de desespero, de para onde é que eu vou, para onde é que me levam, e eu já não tenho a Antónia comigo, mas no fundo soube muito bem, acho que crescemos muito e a cada dia em que nos reencontrávamos era mesmo o reencontrar da família. Eu acho que isso se sentiu e que foi sentido por todos nós. O momento depois da vigília que fizemos na noite do ano, em que estávamos no hipódromo, foi fantástico, éramos cerca de 1 milhão de pessoas. É uma sensação que não se consegue descrever. Recordo-me recentemente o centenário do nascimento do Padre Rotondi, que foi em 2012. Foi um momento muito importante que nós celebramos, que nós vivemos aqui em Portugal. Tivemos uma exposição com aspectos da vida do Padre Rotondi, tivemos o lançamento de um livro e, portanto... Um curso vocacional que fiz na altura com a minha noiva. No final do encontro, disse que para ele uma pessoa de sucesso era a pessoa que punha os olhos de toda a gente à volta a brilhar. A caravana que fizemos pelo país, recordo-me dos momentos em que a Ana Maria reencontrava pessoas que fizeram parte da caminhada dela enquanto oasista e que nós admirávamos e pensávamos, daqui a uns anos gostava de ter essa mesma sensação. Recordo-me também dos 50 anos do movimento em Portugal. Uma atividade que foi especialmente marcante para quem esteve, que foi o Acampo Oasis de 94. Que nós éramos 70 e a aldeia eram outros 70 e vivemos todos juntos. E quando terminei o curso e fiz este encontro com o Padre Rotondi, eu fiz o meu primeiro compromisso no Instituto Ancilla Domini, e com isto nasce o Instituto em Portugal. O Ancilla Domini é um instituto secular que tem o ramo feminino, tem o ramo dos casais, tem também o ramo sacerdotal. Talvez o mais visível seja o feminino. Pertence a esse instituto secular. No fundo tem também esta missão de ser também fermento no meio da massa, no meio da comunidade, embora tenha esta especificidade de ser um instituto secular e, portanto, as pessoas a ele ligadas são consagradas, fazem uma consagração no movimento e na Igreja. O trabalho silencioso de alguns anos está a dar os seus frutos porque amadureceu. A importância que teve para mim eu quero passar aos meus filhos e que eles sejam capazes também de crescer neste serviço por amor, que é o que o Oasis nos pede. De acordo com os tempos e com a evolução natural das coisas, o movimento tem correspondido ou tem respondido em cada época, em cada tempo, às necessidades. O Oasis, como o Padre Rotondi o sonhou, vive-se em Portugal. Isto para nós é motivo de alegria, mas também de muita, muita responsabilidade. É sempre grato a gente começar a ver que dentro do Oasis cresce, aumenta e espalha-se na Igreja Portuguesa. O testemunho
de quando passaram por aqui, de quando se formaram aqui e que hoje vão passando isso aos filhos, e da pujança também que se nota nos casais. Hoje, efetivamente, há movimento, porque quase não existe domingo em que não aconteça neste centro ou o encerramento de um encontro de fim de semana, ou uma reunião de grupo de casais, ou a reunião de grupos de jovens, que agora estão 3 que estão a funcionar com entusiasmo. Do movimento Oásis, nestes últimos tempos, tem tido uma grande procura. Há muitos jovens que se entusiasmam e que vão passando palavra. O movimento Oásis, daqui a 50 anos, só poderá continuar a trabalhar para a Diocese, para a Igreja Portuguesa, para a Igreja do Mundo, se for fiel às suas raízes. Despojado, dinâmico. O Padre Rotondo era muito claro, o movimento Oásis não deve retirar ninguém de onde está. Deve dar maior. O Padre Rotondo dizia que nós devemos ser fermento na massa. E o movimento Oásis também não tem, digamos, uma estrutura elaborada que tire o jovem da paróquia para vir para o movimento. Não. Os jovens conhecem o movimento, conhecem a espiritualidade e são chamados a vivê-la onde estão, no mundo, na sua paróquia, no seu trabalho, e aí serem o tal fermento na massa. Mas está sempre um movimento de juventude, um movimento de casais jovens, de família. Claro, tem de ser sempre um movimento de igreja. Queremos ser sempre um movimento, sempre gente a caminho. E por isso não temos, digamos assim, é que nos agarrar para nos fixarmos. É sempre a caminho. Ninguém vai ao oásis físico, material, para ficar lá acampado. Não, vai lá para recuperar forças e seguir viagem. Happiness